Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Sobre sacerdócio, há várias listas de dons espirituais no Novo Testamento e sacerdote não aparece em nenhuma delas. Quando a Bíblia fala sobre sacerdote, se refere a Cristo como sendo o único sacerdote que nós temos. Hebreus capítulo 7, verso 17, onde se refere a Cristo dizendo, citando o Salmo 110, verso 4, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que os sacerdotes do Antigo Testamento eram da tribo de Levi e faziam parte de uma ordem temporal. Eles foram constituídos durante um tempo para ministrar aqueles sacrifícios de animais que eram tipos e figuras de Cristo. Uma vez que Cristo veio, não há mais sacerdotes, pessoas que vão administrar sacrifícios como mediadores entre Deus e os homens, porque Cristo é não somente o sacrifício, mas Ele é também o sacerdote. Ele é aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Por isso não tem mais a figura de sacerdote. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João se refere aos cristãos da seguinte maneira. Verso 5. Começar no verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui o apóstolo João nos diz que Cristo fez de todos nós sacerdotes. Todo cristão, ele é um sacerdote. Não acabei ainda. Vê 1 de Pedro, porque essa doutrina é importante aqui, para a gente entender. Na 1 de Pedro, capítulo 2, escrevendo aos cristãos, Pedro diz, verso 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro se refere aos cristãos como sendo sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando os reformadores iniciaram a reforma da igreja no século XVI, eles acabaram com essa distinção entre sacerdócio e leigo, entre esse ofício de sacerdote, não é? Que era o mediador entre Deus e os homens, e o laicato. O leigo é aquele que não é sacerdote. E os reformadores disseram que todos os crentes são sacerdotes. Daí veio a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes têm acesso a Deus, todos os crentes podem ministrar de acordo com os dons que eles receberam. E aquilo que o crente faz na sua vocação, como dona de casa, médico, pedreiro, motorista, vaqueiro, agricultor, aquilo é um serviço que ele presta a Deus. Então, essa doutrina do sacerdócio de todos os crentes foi fundamental no entendimento das diferenças, porque na Igreja Católica o sacerdote é aquela classe de pessoa especial que funciona como mediador entre Deus e os homens, através de quem vem a graça, vem o perdão e a misericórdia. Para nós isso tudo é Jesus Cristo. É Cristo quem faz isso hoje. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E os discípulos de Cristo são sacerdotes no sentido de que eles ministram, eles têm acesso a Deus e eles, com a sua vida e a sua vocação, servem a Deus aqui nesse mundo.
Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.